Em 2024, uma equipe na China construiu silenciosamente algo que quebra as regras da construção. Trata-se de um novo material 8 vezes mais resistente que o aço e 80% mais leve. Os primeiros testes mostraram que um pedaço desse material suportou uma carga equivalente a 12 elefantes adultos antes de apresentar qualquer sinal de ruptura. 12 elefantes sustentados por algo que você poderia levantar com 2 dedos. Só isso já é incrível. Mas a resistência nem é o principal motivo pelo qual construtores do mundo todo estão prestando tanta atenção agora. A verdadeira questão é quem controlará a cadeia de suprimentos do que quer que substitua o aço na próxima grande transformação da construção. Se você gosta de vídeos como este, clique no botão gostei, pois dá muito trabalho produzi-los, e inscreva-se para não perder o próximo. Os detalhes de como esse material funciona são quase inacreditáveis. A resposta tem a ver com uma estrutura tão minúscula que é construída a partir de átomos. Para entender como um material 8 vezes mais resistente que o aço se tornou realidade, e não apenas um sonho de laboratório, você precisa primeiro conhecer a falha oculta dentro do aço que sustentou o nosso mundo por 150 anos. Por que o aço dominou o mundo por 150 anos? O aço está em toda parte. Ele sustenta prédios altos, forma os cascos de navios e fornece a estrutura para carros. Por quase 200 anos, os engenheiros escolheram o aço como primeira opção, porque ele realiza algo que quase nenhum outro material consegue fazer em uma escala tão grande. Ele transforma a rocha em um material forte, fácil de prever e infinitamente repetível. Os engenheiros adoram o aço porque sabem exatamente como ele se comportará sob pressão. Se você colocar uma carga pesada em uma viga de aço, ela se curvará um pouco antes de quebrar. Essa curvatura serve de aviso. Ela alerta as pessoas de que precisam consertá-la antes que um desastre real aconteça. Essa única característica fez do aço a espinha dorsal de quase todas as grandes estruturas construídas desde o século XIX. Imagine uma ponte movimentada em uma rodovia. Quando muitos caminhões pesados a atravessam ao mesmo tempo, as vigas de aço não apenas se rompem, mas também rangem e se dobram. Isso dá aos trabalhadores tempo para fechar a estrada e resolver o problema antes que alguém se machuque. Os construtores adoram o aço porque as ferramentas e as cadeias de suprimentos são aprimoradas há um século. O método de fabricação é seguro e, no melhor sentido da palavra, rotineiro. Uma ponte construída em Xangai e uma ponte construída em Chicago podem suportar o mesmo peso porque os construtores usam exatamente os mesmos cálculos para construí-las. Esse tipo de confiança leva muito tempo para ser construído. Um único navio cargueiro moderno pode usar mais de 30.000 toneladas de chapas de aço apenas em seu casco. Isso equivale ao peso de aproximadamente 80 aviões grandes totalmente carregados. Um prédio alto moderno pode usar mais de 60.000 toneladas de aço, o que é como empilhar 6 porta-aviões em uma única estrutura. O aço conquistou seu lugar como o rei dos materiais de construção após 150 anos de trabalho árduo. Os governos adoram o aço porque podem produzi-lo em seus próprios países. Eles não precisam esperar por materiais raros vindos de outros países. Se um país precisa de uma ponte ou de um navio, pode fabricar o aço internamente. Isso faz do aço uma escolha segura. É fácil de obter e fácil de usar. Mas esse poder tem um custo oculto que quase ninguém fora dos laboratórios científicos considera. Uma vez que você percebe esse custo oculto, não consegue mais ignorá-lo. A falha está intrínseca aos minúsculos componentes do próprio metal. Durante muito tempo, ninguém possuía uma ferramenta precisa o suficiente para sequer detectar o problema, muito menos corrigi-lo. Compreender essa falha oculta é o primeiro passo para entender por que um novo material da China
está ganhando destaque na mídia. A história do aço não se resume ao sucesso. Trata-se de um limite que ninguém conseguia ultrapassar. Para entender por que o aço finalmente encontrou seu adversário à altura, precisamos observar mais de perto os minúsculos átomos que o compõem. A falha oculta inerente ao aço. O aço é feito de átomos de ferro unidos em um padrão. Não importa o quão cuidadosamente os trabalhadores fabriquem o aço, esse padrão sempre terá pequenas falhas. São pequenas falhas e imperfeições que você não consegue ver a olho nu, mas que se tornam muito reais sob um microscópio potente. É exatamente nesses minúsculos defeitos que as rachaduras começam. Não se trata de o aço ser um pouco mais frágil do que gostaríamos. Trata-se de um limite intransponível para a resistência que qualquer metal pode atingir. Não importa como você o misture ou trate as minúsculas imperfeições, sempre estarão lá à espreita. Isso limita o que os construtores podem fazer. Pense nisso como uma cerca de arame. A cerca parece sólida de longe, mas se você olhar de perto, verá pequenas frestas por toda parte. Se você puxar a cerca com força suficiente, ela se romperá em uma dessas frestas. O aço funciona da mesma maneira. Os minúsculos espaços entre os átomos são onde o metal se rompe quando você o puxa com força suficiente. Aqui estão os números que tornam essa falha impossível de ignorar. O aço estrutural padrão atinge uma resistência máxima de cerca de 400 megapascals. Imagine empilhar 40 carros de passeio em cima de um único selo postal. É muita pressão. Para tornar o aço ainda mais resistente, os engenheiros precisam adicionar materiais caros como níquel ou cromo. Mesmo assim, a resistência para de aumentar enquanto o peso permanece exatamente o mesmo. Isso cria um problema curioso. Um prédio alto com estrutura de aço pode gastar até 60% do seu orçamento apenas para suportar o próprio peso. O aço precisa se sustentar antes de poder suportar qualquer coisa útil. Cada tonelada extra de aço usada para sustentar mais aço é peso morto, que não oferece nenhum benefício para as pessoas dentro do prédio. Imagine carregar uma mochila pesada cheia de pedras só para poder levar um livro. Você gasta a maior parte da sua energia apenas para sustentar as pedras. Esse problema aparece em todos os lugares, uma vez que você aprende a procurá-lo. Estruturas mais pesadas precisam de bases mais profundas, precisam de mais concreto, precisam de mais combustível para transportar os materiais e precisam de mais energia para mover qualquer coisa construída com elas. Um navio construído com menos peso poderia transportar mais carga a cada viagem. Um prédio construído com menos peso poderia ser mais alto na mesma base. Um carro elétrico construído com menos peso poderia percorrer distâncias maiores com a mesma bateria. Por décadas, esse limite de peso pareceu permanente. Parecia uma lei da natureza disfarçada de problema de construção. Os pesquisadores tinham ideias sobre como resolver o problema, mas essas ideias permaneceram apenas no papel. Foram descartadas como sonhos de laboratório muito frágeis ou muito caros para sequer saírem do papel. Esse foi o limite que aprisionou os construtores por mais de um século, até que uma equipe na China encontrou uma maneira de encarar o problema sob uma perspectiva totalmente diferente: construir com carbono em vez de metal. Em 2024, uma equipe de pesquisa na China começou a responder ao problema do aço com dados reais. Esses dados eram mais difíceis de ignorar do que qualquer coisa que a área já tivesse visto. Eles desafiavam uma ideia que vigorava desde a década de 1850. A equipe trabalhava no Instituto de Pesquisa de Metais da Academia Chinesa de Ciências em Shenyang. Eles também trabalharam com engenheiros de materiais da Universidade Tsinghua, que estudam minúsculas estruturas de carbono. Sua ideia central parece quase simples demais quando ouvida.
Em vez de tentar criar um padrão mais resistente com átomos de metal, eles decidiram parar de usar átomos de metal para sustentar o peso. Eles construíram um material com carbono. Organizaram o carbono com tanta precisão que ele praticamente não apresenta as minúsculas imperfeições que fazem o metal comum rachar sob pressão. As tentativas anteriores de criar supermateriais de carbono falharam por um motivo muito claro. As primeiras fibras de nanotubos de carbono podiam ser cultivadas em laboratório com grande resistência uma a uma. Mas no momento em que os pesquisadores tentavam agrupar milhões desses minúsculos tubos para formar algo útil, as ligações entre eles se mostravam frágeis. Era como trançar uma corda com fios indestrutíveis usando uma cola fraca que se desfazia ao menor puxão. A corda era tão forte quanto seu ponto mais frágil. Aqui está a parte que torna tudo isso realmente empolgante. A equipe chinesa criou uma nova maneira de unir os tubos de carbono em um nível extremamente preciso. Isso transfere o peso diretamente de um tubo para o outro, em vez de depender de uma camada de cola frágil entre eles. Imagine milhares de minúsculos ímãs entrelaçados com tanta perfeição que se encaixam perfeitamente, formando uma única corrente ininterrupta. Não há folgas, elos fracos ou deslizamentos ao puxar. Cada minúsculo tubo está perfeitamente alinhado com o próximo. Essa única mudança é o que torna todo o resto possível. Os feixes anteriores perdiam grande parte da sua resistência no momento em que eram trançados para formar algo maior. Este novo método de ligação mantém quase toda a resistência de cada minúsculo tubo, mesmo quando se constrói algo grande. As amostras de laboratório apresentaram uma resistência superior a 3.000 megapascals. Isso é 8 vezes mais resistente que o aço estrutural padrão e pesa uma fração minúscula da mesma amostra de aço. Um cabo de um M testado em Shenyang manteve sua resistência dentro de uma margem de erro de apenas alguns pontos percentuais em relação às minúsculas amostras que iniciaram o projeto. Isso fez toda a diferença. Muitos materiais de laboratório anteriores pareciam incríveis com alguns milímetros de diâmetro, mas se desfaziam no momento em que alguém tentava alongá-los. Este não funcionou. A ciência demonstrou eficácia, mas uma amostra robusta em laboratório está longe de ser um material que qualquer pessoa possa usar na prática. O verdadeiro teste estava prestes a começar quando a equipe enfrentou o desafio de transformar um sonho de laboratório em algo que as fábricas pudessem realmente utilizar. Porque o custo não conta toda a história. Eis aqui o limite honesto, claramente definido antes de qualquer outra coisa. Este novo material custa atualmente cerca de 40 vezes mais por quilograma para produzir do que o aço estrutural padrão. O processo de fabricação ainda se limita a lotes de 1 metro. Isso é muito diferente das bobinas de aço de milha que a indústria moderna está acostumada a encomendar por tonelada. Mas eis o que esse valor realmente significa na prática. Um custo 40 vezes maior por quilograma pode parecer um fator decisivo até você se lembrar de que esse material pesa 80% menos para a mesma resistência. Em situações onde a redução de peso significa economia de combustível ou aumento de velocidade, a diferença de custo diminui bastante. Em alguns casos, essa diferença desaparece completamente quando se calcula o custo por unidade de resistência obtida, em vez do custo por quilograma da matéria-prima. O limite deixa de importar quando o peso é mais importante do que o custo da matéria-prima. A maioria das pessoas nunca pensa em quanto do custo de lançamento de um foguete é gasto para levantar a própria estrutura do foguete em vez da carga em si. Na indústria aeroespacial, os engenheiros costumam pagar 10 vezes mais ou até mais por cada quilograma economizado. Seguindo essas regras, esse novo material não é caro, é uma pechincha.
Além da resistência bruta, o material demonstra grande resistência ao desgaste. Ele sobreviveu a mais de 10 milhões de ciclos de tensão em testes de laboratório sem qualquer deterioração mensurável. Isso é cerca de 3 vezes mais do que cabos de aço de alta resistência similares conseguem suportar antes de começarem a rachar. Essa resistência à tensão repetida, e não apenas a um único grande impacto, é o que transforma um material forte em um material duradouro. Imagine elástico, que pode ser esticado milhões de vezes sem arrebentar. É isso que o torna útil para trabalhos do mundo real. Uma aplicação já é utilizada hoje sem esperar que os custos diminuam ainda mais. Cabos de pesquisa em águas profundas já começaram a fazer a transição discretamente. Um cabo baixado a 4.000 metros no oceano carrega o peso do seu próprio comprimento durante todo o percurso. Para baixo. Cada quilograma retirado do próprio cabo representa 1 quilograma de espaço extra para ferramentas no fundo do mar. Os sistemas de cabos de satélite atuam como uma segunda opção inicial exatamente pelo mesmo motivo. Cada quilograma lançado em órbita custa milhares de dólares em combustível. Um cabo que pesa uma fração do seu equivalente em aço não é uma mera atualização sofisticada. É uma redução direta no custo da missão. A questão não era mais se esse material funcionava. A questão era qual empresa estaria disposta a pagar por ele primeiro. Essa resposta chegou mais rápido do que quase todos esperavam. E o primeiro grande teste veio do fundo do oceano. Sobrevivendo a 8 meses submerso em Qingdao, em 2025, o Centro Nacional de Pesquisa em Águas Profundas substituiu um trecho de um cabo de aço de pesquisa por um cabo de amostra desse novo material. Isso foi feito durante uma troca de equipamento de rotina em uma de suas boias de monitoramento oceânico de longo prazo. Ao longo de 8 meses de uso constante em profundidades superiores a 3.000 metros, o cabo não apresentou nenhuma perda mensurável de resistência. O trecho de aço substituído geralmente precisava de verificações e substituição parcial a cada 18 meses, devido ao desgaste e à ferrugem. Este teste de campo confirmou perfeitamente a previsão. Isso é ainda mais importante no oceano do que em quase qualquer outro lugar, porque a engenharia oceânica tem um longo histórico de materiais que apresentam ótimo desempenho em tanques de laboratório controlados. No entanto, esses materiais falham em poucas semanas quando expostos às condições reais do oceano. A pressão da água do mar e as variações de temperatura atuam simultaneamente contra os materiais. O sal na água corrói o metal. A enorme pressão pressiona cada pequena fissura. As mudanças de temperatura fazem o material expandir e contrair repetidamente. Um material que sobrevive 8 meses a 3.000 metros de profundidade sem se deteriorar não é apenas uma promessa de marketing. É um resultado real, registrado e verificado de forma independente. O engenheiro de materiais sênior do centro declarou à mídia estatal após a troca: "Deixamos de chamá-lo de material de laboratório no dia em que ele sobreviveu à sua primeira temporada completa de monções na boia sem uma única falha nas fibras." Essa é uma declaração forte vinda de alguém que lida com as condições oceânicas todos os dias. A preparação ajudou a liberar o caminho mais rápido do que o esperado. O processo de produção utiliza ferramentas de enrolamento de fibra de carbono já existentes em fábricas por toda a província de Jiangsu. Os fabricantes não precisaram construir fábricas totalmente novas do zero. Bastava adaptar as ferramentas que já possuíam. Esse pequeno detalhe é a diferença entre um material que permanece uma curiosidade de laboratório por mais uma década e um que atinge o volume comercial em poucos ciclos de produto. Pense nisso como um operador de impressora que troca de tinta.
Se a nova tinta exigir uma impressora completamente nova, a adoção será lenta. Se ela simplesmente for carregada na máquina já existente na fábrica, a adoção pode ocorrer em apenas 1 ano. Este material se encaixou muito mais no segundo caso. O conjunto completo de dados desse teste de 8 meses foi compartilhado abertamente. Incluía registros de tensão, leituras de temperatura e fotos de inspeção. Foi disponibilizado em uma plataforma nacional de dados abertos, permitindo que pesquisadores independentes de qualquer lugar do mundo analisassem os números brutos em vez de simplesmente aceitarem a notícia sem questionar. A alegação agora tinha provas e o mundo empresarial estava prestando atenção. As maiores empresas do mundo estão atentas. Mais de 140 famílias de patentes internacionais agora citam o processo de ligação essencial por trás deste material. Essas patentes foram registradas na China, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Coreia do Sul. Não se trata apenas de trabalhos acadêmicos. Esses são compromissos legais e financeiros. O registro de uma patente custa dinheiro de verdade e exige tempo jurídico considerável. As empresas não investem esse tipo de esforço em tecnologias que consideram apenas interessantes. Elas investem em tecnologias nas quais planejam construir uma linha de produtos. O China Bohua Steel Group, que ironicamente é o maior produtor de aço do mundo, anunciou um projeto conjunto de pesquisa de está 200 milhões de dólares no início de 2026. O objetivo deles é desenvolver produtos de nanotubos de aço misto, em vez de ver um concorrente corroer suas melhores linhas de produtos. É como um jornal comprar a gráfica que de outra forma poderia levá-lo à falência. Eles querem controlar a nova tecnologia em vez de lutar contra ela. A Comarmac, fabricante chinesa de aeronaves comerciais, confirmou que está testando o material para componentes internos de sua nova aeronave de fuselagem estreita. A fabricante de baterias Cattle informou que está verificando as carcaças das baterias. Em uma bateria, a redução de peso se traduz diretamente em maior autonomia do veículo. Uma bateria mais leve permite que o carro percorra distâncias maiores com a mesma carga. Na Coreia do Sul, a POSCO inaugurou um laboratório especializado para testar o material em comparação com suas próprias ligas de aço avançadas. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China adicionou nanomateriais de carbono avançados à sua lista de materiais prioritários para 2025. Isso possibilitou empréstimos especiais e agilizou a emissão de licenças para fábricas. Esse tipo de apoio governamental não garante o sucesso comercial de uma tecnologia, mas elimina um dos maiores obstáculos que novos materiais geralmente enfrentam: a demora de anos para a aprovação oficial. Em qualquer mercado onde um material custa mais por quilograma, mas oferece uma vantagem de 80% em peso, com a mesma resistência, essa vantagem não é uma tendência. É uma pressão que nenhuma construtora séria pode se dar ao luxo de ignorar. Um concorrente que o adota primeiro obtém uma vantagem de desempenho muito difícil de ser superada posteriormente. Se a produção aumentar conforme o esperado pelos investimentos iniciais, especialistas do setor projetam que esse material poderá substituir até 15% do uso de cabos de aço de alto desempenho até 2035. Esse é um mercado que atualmente movimenta cerca de 9 bilhões por ano. Os benefícios adicionais vão muito além da resistência e do peso. Estruturas mais leves exigem menos energia para serem movimentadas e montadas. Engenheiros estimam que uma mudança em larga escala para esse material nas indústrias aeroespacial e oceânica poderia reduzir a emissão de carbono do ciclo de vida em até 12% por estrutura.
Isso se deve principalmente à redução do consumo de combustível, evitando o deslocamento desnecessário de peso por décadas. Mas transformar uma tecnologia promissora em um padrão global é um longo caminho, e é fundamental sermos honestos sobre onde esse caminho se torna realmente difícil, os obstáculos que ainda estão por vir. A produção atual atinge um pico de aproximadamente 2 toneladas por mês em todas as instalações chinesas combinadas. Isso está longe do volume necessário para realmente alterar a demanda global por cabos de aço. O controle de qualidade permanece instável entre os lotes de produção. A resistência pode variar em até 15%, dependendo da umidade do ar durante o processo de colagem. Isso significa que um lote pode ser extremamente resistente, enquanto o lote seguinte pode ser ligeiramente menos resistente, simplesmente porque o ar estava um pouco mais úmido naquele dia. As normas internacionais de construção não estabelecem regras específicas para essa classe de materiais. Qualquer uso estrutural nos Estados Unidos ou na União Europeia exigiria anos de novos testes antes da aprovação. A matéria-prima dos nanotubos de carbono continua sendo um gargalo. Apenas algumas instalações no mundo conseguem produzir o material com a pureza necessária. Dados de degradação a longo prazo simplesmente ainda não existem. Ninguém acompanhou esse material por 20 ou 30 anos de exposição às intempéries, como os engenheiros fizeram com o aço por mais de um século. O aço conquistou a confiança do público por meio de 150 anos de dados sobre falhas, tanto quanto pela resistência aos ventos. Cada colapso, cada rachadura e cada lição aprendida foram incorporados ao conjunto seguinte de normas para o aço. Este novo material ainda não passou por esse século. Nenhum desses obstáculos altera o que a ciência demonstra ser possível. Eles apenas marcam a lacuna entre o que é tecnicamente viável e o que de fato ocorrerá em larga escala. Preencher essa lacuna é um problema de investimento e de políticas públicas, tanto quanto de engenharia. A história de um material 8 vezes mais resistente que o aço é, na verdade, a história do que as pessoas podem construir e onde podem construir. Cada grande avanço em materiais estruturais do ferro fundido ao concreto armado e as modernas ligas de aço silenciosamente reescreveu o mapa do que a humanidade poderia fisicamente criar. Atualmente, esse acesso não é distribuído de forma igualitária. Os locais que mais se beneficiariam com estruturas mais leves e resistentes são frequentemente aqueles com menor acesso a tecnologias avançadas de fabricação. Países costeiros que enfrentam a elevação do nível do mar, áreas montanhosas, onde o transporte de aço pesado é muito caro, e regiões propensas a desastres que precisam de reconstrução rápida, são exatamente os lugares que mais necessitam desse material. No entanto, o Sudeste Asiático e partes da África Oriental não têm acesso a esse material em âmbito nacional, independentemente do preço. O que há de verdadeiramente novo aqui é um material estrutural que rompe com a relação secular entre resistência e peso, da qual o aço jamais conseguiu escapar. Não se trata de uma pequena melhoria. É uma solução completamente diferente. Os pesquisadores deram ao mundo uma ferramenta. Se o mundo vai adotar essa tecnologia na velocidade exigida pela construção global, é uma questão à parte. Mas como os materiais estruturais sustentam tudo, desde pontes a espaçonaves, pequenos ganhos na relação resistência-peso se multiplicarão em milhões de estruturas em todo o mundo. Cada uma será um pouco mais leve e um pouco mais eficiente do que a construída na década anterior. Se isso mudou sua perspectiva sobre o que significa forte, clique no botão curtir e inscreva-se para não perder as próximas novidades. Ative as notificações para ser sempre o primeiro a saber. Publicamos conteúdo toda semana. Agora quero saber sua opinião nos comentários.
Você confiaria sua vida a uma ponte construída com um material que existe há apenas 2 anos, ou os 150 anos de experiência comprovada do aço ainda prevalecem independentemente dos resultados dos testes de laboratório?